Minhas mãos tremem enquanto seguro esta semente de jatobá, mas não é por causa da idade. É porque dentro dela vive a memória do meu avô. Eu sou o Joaquim dos Santos, tenho 85 anos e há 3 meses descobri algo que os médicos chamam de declínio cognitivo. Não consigo lembrar o que comi no café da manhã, mas posso recitar de cor cada característica de toda a planta que cultivei nos últimos 60 anos, como botânico. Esta manhã, como todas as outras, acordo antes do sol nascer. Caminho até meu quintal em Itaúna, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, que parece ter parado no tempo. Meus pés descalços conhecem cada pedra do chão, cada raiz que aflora. Mas quando chego na cozinha, fico parado por 5 minutos tentando lembrar onde guardo as xícaras. É assim que a memória recente me abandonou, como folhas secas que caem no outono, uma a uma, até a árvore ficar nua. Mas as plantas? As plantas são diferentes. Quando toco a casca rugosa do pequizeiro no fundo do quintal, imediatamente lembro do dia que plantei esta muda, 15 de março de 1987. Minha esposa Conceição estava grávida de 7 meses e ela disse que queria comer pequi quando a criança nascesse. Plantei esta árvore para ela. Conceição morreu no parto e nosso filho não sobreviveu. O pequizeiro cresceu sozinho, dando frutos que eu nunca tive coragem de colher. Foi ontem que tudo mudou. Estava regando as mudas quando minha vizinha, Dona Aparecida, apareceu chorando. Seu Joaquim, meu marido morreu essa madrugada. 50 anos de casamento e agora não sei nem como vou viver. Ela se agarrou no meu braço e eu senti algo estranho. Uma conexão. Como se cada lágrima dela fosse uma gota de chuva que minhas plantas precisavam. Dona Aparecida, eu disse, como era o José? Me conta uma história dele. Ela sorriu entre as lágrimas. Ele adorava jabuticaba. Todo domingo fazia questão de subir na árvore da sogra dele para colher as frutas. Mesmo com 70 anos, subia que nem menino. Foi aí que soube o que precisava fazer. Voltei ao meu canteiro de mudas. Tenho mais de 200 espécies catalogadas aqui. E peguei uma semente de jabuticabeira que guardo há 10 anos. Plantei ela num vaso especial, com terra que misturo com composto orgânico há décadas. Enquanto cavava o buraquinho e depositava a semente, comecei a recitar tudo que Dona Aparecida tinha me contado sobre José. Suas mãos ásperas de pedreiro, seu hábito de assobiar sambas antigos, o jeito carinhoso que ele chamava ela de Cidinha, mesmo depois de meio século juntos. E então aconteceu algo inexplicável. Enquanto eu falava, senti como se José estivesse ali comigo. Como se a semente não fosse apenas uma semente, mas um receptáculo para tudo que ele foi. Plantei aquela jabuticabeira como se estivesse plantando a própria alma do homem. Pronto, Dona Aparecida. José agora tem uma árvore. Toda vez que ela der frutos, você vai lembrar dos domingos que ele subia para colher jabuticaba. Ela me abraçou e chorou mais ainda, mas agora eram lágrimas diferentes. Lágrimas que molham a terra para fazer nascer vida nova. Naquela noite, deitado na minha cama vazia, fiquei pensando. Eu que esqueço onde deixei os óculos, que não lembro se tomei o remédio da pressão, consegui guardar cada detalhe da vida de José. Como se meu cérebro doente tivesse encontrado um novo lugar para armazenar memórias. Nas plantas. Foi assim que nasceu minha missão. No dia seguinte, peguei minha bicicleta velha, uma Monarch azul de 1978, que teima em não enferrujar, e saí pela cidade. Parei na padaria do seu Manuel, no posto do Zé Carros, na escola onde Dona Maria dava aula há 40 anos. Em cada lugar, eu perguntava, conhece alguém que morreu recentemente? Me conta como essa pessoa era. As histórias chegavam como sementes no vento. O mecânico João, que consertava a bicicleta de graça para criança pobre, plantei um ipê amarelo para ele, porque João tinha mania de usar camiseta amarela todo santo dia. A parteira Benedita, que trouxe metade da cidade ao mundo. Para ela, escolhi uma mangueira, dessas que dão sombra generosa e frutos doces para muitas gerações.
Cada pessoa que morreu ganhava uma árvore. Cada árvore guardava uma história. E minha memória doente, paradoxalmente, se fortalecia a cada plantio. Era como se meu cérebro criasse um sistema de arquivos novo. Em vez de guardar informações em neurônios frágeis, eu as guardava em sementes eternas. Em 2 semanas, meu quintal pequenininho não cabia mais mudas. Foi quando lembrei do terreno baldio na entrada da cidade. 3 hectares abandonados que a prefeitura não sabia o que fazer. Peguei minha enxada, minha pá, meus sacos de adubo e comecei a preparar a terra. Vizinhos paravam para perguntar o que eu estava fazendo. Plantando memórias, eu respondia. Eles balançavam a cabeça, achando que a idade finalmente tinha me levado de vez. Mas quando plantei a primeira árvore no terreno, um angico para o professor Antônio, que ensinou matemática para 3 gerações da cidade, algo mágico aconteceu. Dona Aparecida apareceu com mais 2 vizinhas, cada uma carregando um regador. Viemos ajudar, ela disse. Se é para lembrar dos nossos mortos, então é sagrado. E foi assim que começou. Toda manhã eu chegava no terreno com novas mudas e sempre tinha alguém esperando. Gente que trazia histórias, gente que trazia água, gente que trazia apenas o silêncio respeitoso de quem entendia que ali estava nascendo algo especial. Em 3 meses, o que era um terreno árido virou um bosque jovem com 50 árvores. 50 almas que a cidade quase esqueceu, agora eternizadas em troncos que cresciam para o céu. Mas toda a história de amor tem seu vilão. E o nosso chegou numa segunda-feira de outubro, dirigindo uma caminhonete branca com adesivos de madeireira. O homem que desceu da caminhonete tinha a cara de quem mede tudo em metros cúbicos. Usava camiseta amarela mesmo em terra firme e falava no telefone como se estivesse negociando a compra do mundo. Seu nome era Rogério Silva, sócio da madeireira Silva e Filhos. E ele vinha com uma má notícia embrulhada em linguagem jurídica. Senhor Joaquim, soube que o senhor está fazendo um trabalho bonito aqui, mas infelizmente temos uma situação. Este terreno foi comprado pela nossa empresa na semana passada. Vamos precisar que o senhor retire suas plantas. Senti o chão tremer debaixo dos meus pés. Não porque ele disse, mas pela forma como disse. Como se minhas árvores fossem apenas plantas, como se 50 vidas humanas fossem apenas mudas que podem ser transportadas de um lugar para o outro sem perder a alma. Este terreno não está à venda, eu respondi. Pertence à prefeitura há décadas. O senhor está desatualizado? O prefeito Cláudio vendeu o lote semana passada. Aqui estão os documentos. Ele estendeu uma pasta repleta de papéis carimbados. Mesmo com os meus óculos, as letras dançavam na minha frente. A idade e o nervosismo conspiravam para me deixar mais confuso. Foi quando Dona Aparecida chegou com o regador nas mãos. Seu Joaquim, trouxe água para o José, ela disse, referindo-se à jabuticabeira. Quando viu Rogério, perguntou, quem é esse homem? É o novo dono do terreno, Dona Aparecida. Ele quer derrubar nossas árvores. O regador escorregou das mãos dela e se espatifou no chão. A água se espalhou pela terra seca como lágrimas que não conseguimos segurar. Derrubar as árvores? Mas, seu moço, ela dirigiu-se a Rogério. Essas árvores são pessoas. Cada uma tem nome, tem história. Rogério olhou para ela como se olhasse para um bicho estranho. Senhora, com todo respeito, árvores são árvores. Temos um projeto de loteamento aprovado para este terreno. 20 casas populares que vão gerar empregos e movimento para a cidade. E as memórias? Perguntei. Onde vão morar as memórias? Memórias não pagam impostos, seu Joaquim. Naquele momento entendi que estava enfrentando 2 inimigos. O primeiro era óbvio, Rogério e sua madeireira, representando o progresso que atropela tudo no caminho. Mas o segundo inimigo era mais sutil e perigoso, a minha própria mente deteriorada. Como eu ia conseguir lutar contra documentos, leis e contratos se mal conseguia lembrar onde guardei minha certidão de nascimento? Mas as plantas são diferentes. Quando toco a casca rugosa do pequizeiro no fundo do quintal, imediatamente lembro do dia que plantei esta muda, 15 de março de 1987.
Minha esposa Conceição estava grávida de 7 meses e ela disse que queria comer pequi quando a criança nascesse. Plantei esta árvore para ela. Conceição morreu no parto e nosso filho não sobreviveu. O pequizeiro cresceu sozinho, dando frutos que eu nunca tive coragem de colher. Doutor Rogério, disse, usando o doutor com a ironia respeitosa dos mineiros, me dê uma semana, só uma semana, para ver se consigo resolver isso. Ele olhou o relógio de pulso, um daqueles que parece computador. O senhor tem até sexta. No sábado começamos a terraplanagem. Quando ele foi embora, Dona Aparecida me agarrou pelo braço. Seu Joaquim, o que vamos fazer? Não posso deixar eles matarem o José de novo. É aí que percebi que ela não estava falando simbolicamente. Para Dona Aparecida, derrubar aquela jabuticabeira seria literalmente matar o marido pela segunda vez. E se ela sentia assim, imagina as outras 50 famílias que tinham entes queridos plantados na minha floresta de memórias. Naquela noite, em vez de ir para casa, fiquei no terreno até escurecer. Caminhei entre as árvores jovens, tocando cada tronco, sussurrando cada história. O angico do professor Antônio já estava com quase 2 metros, folhas verdinhas que balançavam com o vento como se estivessem aprovando o que eu falava. A aroeira da dona Sebastiana, a parteira, tinha brotado forte e já atraía passarinhos que faziam ninho. Foi conversando com as árvores que tive a primeira ideia. Se o Rogério queria documentos, eu ia dar documentos para ele. Voltei para casa e vasculhei meus arquivos até achar minha antiga carteirinha de botânico da Universidade Federal de Minas Gerais. Liguei para o meu ex-orientador, professor Geraldo, agora com 90 anos. Joaquim, meu filho, que saudade! Como estão as pesquisas? Contei tudo para ele. A perda de memória, as árvores-pessoas, a ameaça da madeireira. Do outro lado da linha, um silêncio longo. Depois, a voz trêmula, mais firme. Joaquim, você acabou de descrever o mais importante projeto de preservação da memória coletiva que já ouvi falar. Vou ligar para meus contatos na universidade. Isso precisa ser documentado. Na terça-feira chegaram 2 estudantes de pós-graduação, com câmeras, gravadores e muita curiosidade. Passei o dia inteiro contando a história de cada árvore. Eles gravaram tudo, fotografaram cada muda, catalogaram as espécies. Seu Joaquim, disse a menina, Marina, o senhor criou um jardim botânico vivo de memórias. Isso é inédito no Brasil. Na quarta-feira apareceu um repórter da Rádio Itaúna. Depois, um blogueiro de Belo Horizonte. Na quinta, uma equipe da TV Alterosa. Cada entrevista era um exercício de memória. Quanto mais eu falava das árvores, mais meu cérebro se exercitava, mais nítidas ficavam as lembranças. O estranho é que minha memória recente continuava falhando. Eu esquecia onde tinha deixado o chapéu, mas lembrava com perfeição o dia que plantei a paineira para homenagear o bombeiro Carlos, que morreu salvando uma família de um incêndio. Era como se meu cérebro tivesse criado 2 departamentos, um quebrado, que não conseguia guardar informações do dia a dia, e outro superpotente, especializado em transformar vidas humanas em conhecimento botânico. Na quinta-feira à noite, véspera do prazo final, organizei uma reunião no terreno. 50 famílias apareceram. Cada uma trouxe velas dos parentes e muita determinação. Formamos um círculo em volta das árvores e eu expliquei a situação. Amanhã, eles voltam para derrubar nossa floresta. Não tenho mais recursos legais, não tenho dinheiro para comprar o terreno. Só tenho vocês e essas árvores. Foi Dona Aparecida quem falou primeiro. Então vamos fazer como os índios faziam. Vamos abraçar as árvores. Deixe eles cortarem a gente junto. Um murmúrio de aprovação correu o círculo. O mecânico, Zé Paulo, levantou. Minha mãe está naquela cerejeira ali. Quero ver quem tem coragem de passar por cima de mim para cortar ela. A professora aposentada Ivone se levantou também. Meu pai, que foi ferroviário por 40 anos, está no Jacarandá. Ele enfrentou o coronel, enfrentou polícia, enfrentou seca. Não vai ser um madeireiro que vai intimidar ele agora. Um por um, todos se levantaram. 50 pessoas dispondo-se a colocar o corpo na frente das motosserras. Olhei para aquelas caras decididas, iluminadas pelas velas, e percebi que minha floresta tinha criado raízes não só na terra, mas no coração da comunidade. Tem uma coisa que vocês precisam saber, eu disse.
Eu posso não lembrar onde guardei minha escova de dente. Mas cada história que vocês me contaram está gravada aqui, bati no peito. E aqui, apontei para as árvores. Se derrubarem essas árvores, não estão só cortando madeira, estão apagando a memória da nossa cidade. A noite passou devagar. Algumas pessoas foram embora, mas a maioria ficou acampada entre as árvores. Fizemos fogueiras pequenas, tomamos café na caneca de alumínio, contamos histórias dos nossos mortos até o sol raiar. E quando amanheceu, éramos mais. Vizinhos de outras cidades tinham chegado durante a madrugada, jovens com cartazes, idosos com cadeiras de praia, crianças que desenhavam árvores em folhas de papel. Nas 7 horas da manhã, Rogério chegou com 2 caminhões de operários e uma motosserra barulhenta. Quando viu a multidão, desceu da caminhonete com cara de poucos amigos. Seu Joaquim, isso aqui é invasão de propriedade privada. Vou ter que chamar a polícia. Chame. Mas primeiro me responda uma coisa. Quando o senhor morrer, como quer ser lembrado? A pergunta o pegou desprevenido. Como assim? O senhor tem filhos, doutor Rogério? Tenho 2. E quando o senhor morrer, como quer que os seus filhos se lembrem do pai? Como o homem que construía casas ou como o homem que derrubava memórias? Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: isso não vem ao caso. Negócio é negócio. Foi então que peguei minha tesoura de poda, uma tramontina que uso há 30 anos, cabo de madeira gasto pelas mãos, lâminas afiadas como navalha, e me posicionei na frente do angico do professor Antônio. Doutor Rogério, eu disse, erguendo a tesoura, se o senhor quer cortar essas árvores, vai ter que passar por cima de mim primeiro. E se passar, eu mesmo corto cada galho, cada folha, para que elas não sofram na mão de estranhos. Mas saiba de uma coisa, corte essas árvores e o senhor está apagando a alma da cidade. O silêncio que se seguiu foi pesado como chuva de granizo. Rogério olhava para mim, eu olhava para ele, e entre nós 2 montanhas de vontades opostas. Ele querendo transformar vidas em dinheiro, eu querendo transformar dinheiro em vidas. A multidão atrás de mim respirava como um só pulmão, esperando ver quem piscaria primeiro. Foi quando ouvi o barulho de sirene se aproximando. 2 viaturas da polícia militar pararam na entrada do terreno e meu coração disparou. Agora ferrou. Vão nos dispersar e as árvores vão virar lenha. Mas o sargento que desceu da viatura não tinha cara de quem vem para brigar. Seu Joaquim? Ele perguntou, tirando o cap. Sou o sargento Márcio. Minha avó era a dona Conceição Santos. O senhor plantou um pé de pitanga para ela na semana passada. Imediatamente lembrei. Dona Conceição, 94 anos, morreu dormindo numa manhã de domingo. A neta tinha me contado que ela acordava todo dia às 5 da manhã para cuidar do pé de pitanga no quintal. Era a alegria dela. Ela dizia que as pitangas eram como netinhos que ela alimentava. Sargento Márcio, eu disse, baixando a tesoura. Sua avó está naquela pitangueira ali. Toda manhã eu venho conversar com ela. O policial olhou para a árvore jovem, depois para Rogério, depois para a multidão. Tirou o rádio da cintura e falou baixinho. Não consegui ouvir o que disse, mas em 5 minutos chegou um carro da prefeitura. Quem desceu foi o próprio prefeito Cláudio, um homem de 50 anos que sempre teve fama de político esperto. Ele cumprimentou Rogério com um aperto de mão firme, depois se dirigiu para mim. Seu Joaquim, o senhor está causando um problemão para a cidade. Este terreno foi vendido legalmente. O senhor não pode impedir um empreendimento aprovado. Prefeito, o senhor conheceu sua mãe? Claro que eu conheci. Ela morreu há 5 anos. E onde estão as lembranças dela? Como assim? Onde ficam guardadas as memórias da sua mãe? Na sua cabeça? Nos álbuns de fotografia? E quando o senhor morrer, onde essas lembranças vão morar? O prefeito ficou sem resposta. Aproveitei para continuar. Cada árvore aqui é um álbum de fotografia vivo, prefeito. Cada uma guarda a história de alguém que ajudou a construir nossa cidade. O senhor pode vender o terreno, mas não pode vender a memória do povo. Foi quando Marina, a estudante da universidade, se aproximou com um tablet na mão. Prefeito Cláudio, posso falar com o senhor um minuto?
Ela mostrou para ele uma página na internet. Era o site da Universidade Federal de Minas Gerais, com uma matéria sobre o projeto das Árvores Memórias de Itaúna. O título dizia: Botânico de 85 anos cria a primeira biblioteca viva de histórias humanas do Brasil. Prefeito, Marina continuou, a universidade quer transformar esse terreno em objeto de estudo científico. Já temos pesquisadores de 3 estados interessados em vir aqui. Imagina o turismo que isso pode gerar para a cidade. Rogério, que tinha ficado calado até então, explodiu. Que história é essa? Eu paguei R$200 mil por esse terreno. Tenho direitos. Tem sim, mas calma. Vamos pensar numa solução que atenda a todo mundo. O que aconteceu depois foram 2 horas de negociação embaixo do sol quente. Rogério queria construir casas. Eu queria preservar as árvores. A comunidade queria honrar seus mortos. O prefeito queria evitar conflito. E no meio de tudo isso, minha cabeça começou a dar branco de novo. Foi terrível. No momento mais importante da negociação, minha memória recente começou a falhar. Eu esquecia onde tinha deixado o chapéu, mas lembrava com perfeição o dia que plantei a paineira para homenagear o bombeiro Carlos, que morreu salvando uma família de um incêndio. Era como se meu cérebro tivesse criado 2 departamentos. Um quebrado, que não conseguia guardar informações do dia a dia, e outro superpotente, especializado em transformar vidas humanas em conhecimento botânico. O velhinho está gagá, Rogério sussurrou para o prefeito. Como vão dar credibilidade para um projeto coordenado por alguém com demência? Essas palavras me atingiram como punhalada. Não pela crueldade, mas pela verdade. Como eu ia proteger as memórias dos outros, se não conseguia proteger as minhas próprias? Como ia ser guardião de histórias, se minha própria história estava se dissolvendo? Foi Dona Aparecida que me salvou. Ela se aproximou, segurou minha mão e disse: Seu Jotim, conte para esses homens a história do José. Conte como ele subia na jabuticabeira. E então aconteceu o milagre de sempre. No momento que toquei mentalmente na memória do José, tudo voltou. Cada detalhe da vida dele, cada trejeito, cada história que Dona Aparecida tinha me contado. Falei por 10 minutos seguidos, sem gaguejar, sem esquecer uma vírgula sequer. Quando terminei, o silêncio voltou, mas agora era um silêncio respeitoso. Rogério estava com os olhos marejados. Caramba, ele disse baixinho, eu conheci esse José. Ele consertou o portão da minha casa uma vez e não quis cobrar nada. E agora o senhor quer derrubar a árvore dele? Perguntei. A reviravolta veio de onde menos esperávamos. Marina, a estudante, mostrou para o prefeito uma nova página no tablet. Prefeito, acabei de receber um e-mail do Ministério da Cultura. Eles querem registrar o projeto como Patrimônio Cultural e Material do Brasil. Os olhos do prefeito brilharam. Qualquer político sabe o valor de ter um patrimônio nacional na sua cidade. Que tipo de verba isso pode trazer? Para começar, 2 milhões para estruturar um centro de visitação. Depois, verbas anuais para manutenção, pesquisa e turismo cultural. 2 milhões. O número dançou no ar como borboleta. Rogério fez as contas rapidamente. Sua obra de 20 casas populares renderia 600 mil de lucro. 2 milhões da União eram bem mais atraentes. Seu Joaquim, ele disse, que tal fazermos uma parceria? Eu desisto das casas, mas quero ser sócio nesse projeto de turismo. Olhei para as árvores, como se estivesse consultando os mortos. Rogério, eu disse, os mortos não têm sócios, têm amigos. Se quiser ser amigo das árvores, seja bem-vindo. A cerimônia de assinatura do acordo aconteceu ali mesmo, debaixo do angico do professor Antônio. O prefeito desapropriou o terreno pagando os 200 mil que Rogério havia investido. A universidade se comprometeu a mandar uma equipe permanente de pesquisadores. Rogério virou responsável pela construção da infraestrutura de visitação. E eu ganhei o título oficial de Curador das Memórias Vivas de Itaúna. 6 meses depois, nossa floresta tinha 200 árvores, cada uma com uma plaquinha de QR Code que, quando escaneada pelo celular, contava a história completa da pessoa homenageada. Gravações das entrevistas, fotos antigas, depoimentos dos parentes, uma biblioteca digital que crescia junto com as árvores. O mais impressionante é que minha condição neurológica melhorou. Os médicos não conseguem explicar.
mas o exercício constante de contar histórias fortaleceu minha memória. Ainda esqueço onde deixo as coisas do dia a dia, mas minha capacidade de guardar e transmitir as histórias das árvores está mais aguçada do que nunca. Hoje, recebo visitantes de todo o Brasil, famílias que querem plantar árvores para seus entes queridos, pesquisadores estudando a relação entre memória e natureza, turistas curiosos para conhecer a floresta que fala. Ontem, chegou uma senhora de São Paulo com uma semente de ipê roxo. Meu marido morreu de Covid. Ele era médico. Salvou muitas vidas antes de partir. Posso plantar uma árvore para ele aqui? Claro que sim. A floresta de memórias não tem fronteiras geográficas, tem apenas fronteiras do coração. Agora, enquanto o sol se põe atrás das montanhas de Minas, caminho entre minhas 200 árvores pessoas. Cada tronco que toco é uma vida que revive. Cada folha que balança é uma história que sussurra. Descobri que a memória não precisa morar só na nossa cabeça. Pode morar na terra, nas raízes, nos galhos que crescem em direção ao céu. Minha própria memória pode estar falhando, mas criei algo maior que eu mesmo, uma memória coletiva que vai crescer por gerações. Quando eu morrer, alguém vai plantar uma árvore para mim também. E nessa árvore vai morar a história do velho botânico que transformou sementes em lembranças eternas. As plantas não mentem, não esquecem, não morrem por completo. Elas apenas se transformam de geração em geração, carregando no DNA a sabedoria de todos os que as precederam. Toco a casca do pequizeiro, minha primeira árvore, plantada para Conceição há 37 anos. Os frutos estão maduros, dourados como o sol do fim da tarde. Pela primeira vez em quase 4 décadas, colho um pequi. Sinto o gosto doce e amargo na boca. E então acontece algo extraordinário. Lembro do rosto de Conceição. Não de uma foto, mas dela mesma sorrindo quando disse que queria comer pequi depois que a criança nascesse. Minha esposa e meu filho não morreram. Eles apenas se transformaram em árvore, em memória, em amor, que cresce e dá frutos para quem tem fome de lembranças. E eu, jardineiro de almas, continuo plantando sementes de eternidade numa terra que nunca esquece. Se esta história plantou uma semente de esperança no seu coração, inscreva-se no canal Árvore da Vida e compartilhe para espalhar memórias que não morrem. Comente abaixo. Que pessoa especial da sua vida mereceria uma árvore memória? Sua história pode inspirar nosso próximo vídeo. Juntos, cultivamos lembranças que florescem para sempre.